Carlos Prates versus Ian Gary, lutaça do nosso fumante nesse sábado. Vem descobrir o que vai acontecer. Três tapinhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas. Luta de ouro neste UFC Kansas City, hein? O prime da violência nessa luta principal. Carlos Cigarro versus Ian Gary. Que peleja! Num card que, aliás, está bem interessante. Um card bem legal para além dessa super luta. Não é apenas essa luta que está brilhando. Vocês vão descobrir isso daqui a pouco. Já deixa o like aqui porque ele é importante. Você que está vindo pelo YouTube, né? Deixa o like, ele é importante, bem-vindo. Você que está vindo pelo Spotify, bem-vindo também. Só que antes de falar do UFC Kansas City, dessa super luta Gary versus Cigarro, vamos olhar para trás e lá para trás para tirar o espinho da garganta da última edição do UFC, que foi o UFC 314 Volkanovski versus Lopes. Ah, Rampazzo, mas isso faz muito tempo. É verdade, mas a gente está com um espinhozinho aqui que precisa ser tirado, vai ser rapidinho, prometo. Barbie, bem-vindo, Capitão Carisma. Chega já tirando teu espinho do evento de 2 semanas atrás, por favor. Saudações, senhoras e senhores, soldados e soldadas. A gente tem que falar do evento de 2 semanas atrás, porque foi um eventaço. Muita luta boa, muita decisão legal. Tudo que aconteceu ali eu fiquei satisfeito de uma forma ou de outra. E seu capitão saiu como campeão peso-pena do bolão do Meloto. Ai, ai, ai. Vencedor do Grand Prix. É isso aí. O meu espinho para esse evento, eu só queria dizer aqui, glória a Jean Silva, bicho. Glória a Jean Silva. Porque o cara lutou como se ele não pudesse perder. E vocês sabem que eu normalmente reclamo disso. Mas ele não podia perder mesmo, sabe? Tudo que ele fez dava certo. Tudo que ele queria fazer acontecia. Não, ele estava tentando aquela cotovelada de baixo para cima que eu tava só vendo o momento. Que ele ia ser jogado de cabeça no chão fazendo aquilo. Não só não foi jogado de cabeça no chão, como ainda pegou uma finalização em cima do grappler. Foi uma performance tão surreal de se assistir, porque é isso, né? Em teoria, era um casamento estilístico complicado para o Jean. Era uma luta que a gente ia ver muito a que ele veio, qual que era a extensão das habilidades dele. E o cara lutou como se não tivesse risco do outro lado. Foi talvez a performance mais displicente que eu já vi do Jean. E ele não é um lutador exatamente sério quando ele luta, né? Tá o tempo todo lá dando toque de luva, dando abraço no cara, fazendo a luta parecer sparring. Essa luta lutou como se não tivesse ninguém ali e o resultado foi bem como se realmente não tivesse ninguém ali. Primeiros 5 segundos de luta, o cara se coloca na grade, aponta para as pernas e fala: vem, vem. Entra na queda. Que isso, bicho? Foi uma parada surreal de ver. Foi surreal não só ver a displicência, mas o quanto que isso deu certo. Que lutador, cara, eu vou dizer assim, eu não botava, não que eu não botasse pé, eu só queria ver mais dele, mas agora eu já acho que pode jogar ele no top 5. Eu acho que ele dá luta para qualquer um dessa categoria, qualquer um. Coloca ele contra o campeão, não importa mais, coloca contra o Volkanovski, dá luta. Maravilha, Barbie. E Meloto, e você, né? Que lembrança que está entalada na sua garganta do UFC 314 que você precisa desespinhar. Bem-vindo a essa edição de podcast, Meloto. Saudações, pô, saudade de vocês, hein? Quanto tempo. Então vamos lá, o meu espinho pré-histórico aí desse evento é sobre uma frase que eu vi naquela semana lá que me chamou a atenção, o pessoal comentando que quem apostou contra o Volkanovski, né? Quem duvidou dele, cometeu um erro muito grande, né? Que jamais se deveria duvidar do Volkanovski contra o Diego Lopes. E eu não concordei muito com essa frase, isso ficou eu guardei pra mim, assim, eu pensei, cara, isso aí não tá certo não, porque a luta não foi tão disparelha assim, o Volkanovski não ficou 5 rounds dominando a luta, não mostrou superioridade a todo momento, ele sofreu um knockdown, teve um momento lá que o Diego balançou ele, parece que pegou uma dedada no olho, enfim, mas o Diego Lopes teve bons momentos em que foi por detalhe que ele não conseguiu um desfecho. Então, ao meu ver, quem apostou contra o Volkanovski e a favor do Diego Lopes, consequentemente, não estava tão errado assim. Então, é isso que eu queria dizer. Foi uma luta parelha, o Volkanovski foi melhor, ganhou, mas não foi um absurdo ter ido contra o Volkanovski. Tá certo, certo. Foi uma vitória convincente, mas realmente parelha, né?
Inclusive, na minha pontuação foi 3 rounds a 2 pro Volka. E que bravo o Volka, hein? Que bravo o Volka. 36 anos e voltando a ser campeão, reatecendo a discussão de quem é o melhor peso-pena da história. Temos discussão nesta mesa. O meu espinho na garganta diz respeito ao choque de realidade do Patrício Pitbull no UFC. Eu realmente achava que de todos os top 5, o único que ele venceria era o Yair Rodrigues. Eu realmente acreditava que o jogo ali, para ele contra o Yair, ia funcionar, que ele venceria. Ele não viu a cor da bola. Ele não viu a cor da bola. Para mim, essa foi uma derrota que ilustra as camadas que existem entre o UFC e os demais eventos. Assim, ser um campeão dominante, o maior peso-pena deste esporte fora do UFC isso tem se relativizado. É fora do UFC. Eu volto aqui a pergunta capciosa que eu fiz para o Barbie na edição passada, 2 semanas atrás, de se o Patrício Pitbull no auge seria campeão do UFC. O Barbie falou que não. Eu concordo 100%, assim, realmente, porque para chegar e ele ainda vem lutando bem, né? Vinha lutando bem fora do UFC, e ter uma luta contra um adversário que para mim é o adversário mais vencível que ele teve, eu fiquei decepcionado. Eu vi o copo meio vazio para o Patrício Pitbull, e para mim isso é um choque de realidade que a primeira divisão imprimiu para ele. É isso. Não acho que ele vai encontrar nada com nenhum top 10 ali depois dessa apresentação. Vamos ver se ele me surpreende. Acho difícil. Assim, não que eu acho, eu discordo de você em um certo aspecto, porque assim, o que eu previa para essa luta do Pitbull foi realmente o que aconteceu, mas para mim a questão que tem que ser contextualizada é a fase da carreira do Pitbull também, porque o cara virou campeão do Bellator pela primeira vez tem o quê? Mais de 10 anos. Se bobear, sabe? Então, a fase que ele tá chegando, e também porque foi uma coisa que meio que me tirou do sério, que o Joe Rogan, quando a luta estava acontecendo, ele falou: isso só mostra a diferença do UFC para as outras organizações. E eu tava pensando, pô, mas o Patrício tá vindo de 2 derrotas nas últimas 3 lutas, sabe? E derrotas que ocorreram na área de domínio dele, que é a trocação. A única vitória que ele teve foi contra o Jeremy Kennedy, que tá amargando 3 derrotas consecutivas fora do UFC, sabe? A gente pode. Claro que eu acho que existe uma diferença de nível entre o UFC e as outras organizações, mas eu acho que pegar o Pitbull nessa altura do campeonato para tirar essa diferença não é muito justo, sabe? Se a gente pegasse ele no auge do reinado dele, quando ele estava humilhando caras como Emmanuel Sanchez e Pat Mix dentro do Bellator, esse Pitbull, esse é o que daria trabalho. Esse é o que eu fiz a análise na semana passada, mas eu acho realmente injusto falar esse tipo de coisa nessa altura do campeonato. Acho que ele já tá para além da curva. O UFC Fight Night Prestes versus Gary. Olha a risada do malvado aí para você, Meloto. Vai lá, cara. Influencia a análise do capitão. Eu quero saber de você quem vai vencer, Prats ou Gary, e por quê? Depois vai ter a análise da luta principal do capitão, mas eu quero ver o Meloto respondendo essa antes. Bom, meu palpite vai ficar com o Ian Machado Gary. Eu tenho muitas perguntas que precisam ser respondidas no quesito grappling do Carlos Prates. Eu não sei se ele tem um jogo de solo confiável a ponto de conseguir defender as investidas de caras que têm um grappling bom, que é o caso do Gary. Para mim, o Gary mostrou isso contra o Shavkat Rakhmonov. Foi testado em 5 rounds, passou nesse teste, e esse teste o Carlos ainda não passou. Eu acho que essa luta ela tende a ser até chata, porque o Gary vai buscar esse antijogo, essa coisa burocrática mesmo. Em pé eu vejo vantagem do Carlos, mas no jogo geral, na luta como um todo, eu tô confiando um pouquinho mais no Gary, também por conta do gás
que não que é uma incógnita do Prates e que ele mesmo dá a entender que é um defeito que ele tem. Tem algumas entrevistas aí, tem algumas coisas que ele anda falando e tal, e aí, por essa postura também dele frente aos microfones que eu tô ouvindo, para mim tem um sinal claro ali que é um defeito que ele tem, que ele tá buscando melhorar. Então, diante de tudo isso, como a luta sempre é uma. A gente vai assistir a luta por quê? Porque a gente não sabe quem ganhou, senão a gente não vai assistir. Então, eu acho que o Gary vai ganhar, mas é isso. Eu quero ver pra crer também. Meloto, eu acho a tua análise muito acertada, os pontos que você levanta, e vejo muito equilíbrio nessa luta. Tô meio em dúvida aqui, mas entendi seus pontos, e de repente pode acontecer aí o mesmo choque de realidade que eu falei que o Patrício Pitbull teve no UFC, o Carlos Prates ter com um top 5, no caso um top 6, né, que eu acho que o Ian Gary é sexto, mas com alguém de uma prateleira mais alta, que os adversários que ele enfrentou não eram dessa categoria. Alguém que vai vir com um joguinho muito voltado para ele também, né? Vai ter um nerd do outro lado também, nerd contra nerd. Acho que você levantou bons pontos aí, e é isso. Vamos descobrir no sábado. Agora, Barbie, a pergunta capciosa para você, que também diz respeito ao Carlos Prates. E de alguma forma uma provocação aí que conversa um pouco até com a pergunta que eu fiz para o Meloto, que é o seguinte: qual o tamanho de Carlos Prates hoje, na sua opinião, ô Barbie? Ele venceria hoje Belal Muhammad? Eu acho que dizer que ele venceria o Belal é muito colocar o carro na frente dos bois, infelizmente, porque o Melo tá aqui trazendo várias questões a respeito de coisa que a gente não sabe a respeito do Carlos Prates. Questão de cardio, questão de defesa de quedas em uma troca de clinch mais prolongada. A gente já viu ele defendendo quedas, mas foi sempre coisa a muito curto prazo. E aí você tá colocando ele contra um cara que tem nessas questões, nessas armas, o jogo inteiro dele, né? Porque o Belal é um cara de pressão, é um cara de volume, é um cara de muitas quedas, é um cara de colocar o adversário na grade e trabalhar justamente a força física. Então, existe muita coisa que eu ainda não sei a respeito do Prates para poder dar um palpite nessa luta. Mas eu acho que ele teria uma chance bem interessante. Eu acho que, inclusive, uma coisa que ele poderia adequar melhor, que eu acho que ele ainda não está fazendo muito bem, é que ele é um cara muito alto para a categoria, ele deveria estar trabalhando mais golpes de encontro em relação aos adversários, porque ele é um cara tão de pressão, sabe? Ele coloca tanto golpes longos nos adversários, jabs diretos, chutes baixos, até as joelhadas frontais dele são mais ele pressionando do que ele reagindo. Eu fico pensando muito nessa luta contra o Belal, eu fico pensando numa coisa como o Donald Cerrone fazia no auge da carreira dele contra caras mais baixos como Ed Alvarez, que o cara tá entrando, você mete o joelho e o cara já não quer entrar mais. O cara já fica, tipo assim, espiado, sabe? E eu fico pensando nesse tipo de arma sendo utilizado contra o Belal como uma forma não só de barrar a pressão, mas também de punir um adversário menor, sabe? Você dosa o adversário ao mesmo tempo que tá trabalhando ali no tanque de gás dele. Mas eu acho que neste momento, tendo em vista o que os dois já apresentaram, eu teria que palpitar no Belal, até porque o cara é basicamente nocauteável, né? Foi nocauteado, acho que uma vez na carreira, já tomou vários knockdowns, levantou, se recuperou, terminou a luta ganhando do adversário. Então eu preciso ver mais do Carlos para ter segurança em apostar nele nessa luta. Eu acho que hoje meu palpite ainda seria no Belal, mas isso pode mudar. Legal, Barbie. Vamos ver se a sua opinião muda. Acho que essa luta dele contra o Gary nesse sábado pode entregar aí novas versões do nerd cigarro, que podem te surpreender e fazer você mudar a sua opinião contra esse futuro próximo dele pelo cinturão. Vamos descobrir. Esse sábado vai ser um bom termômetro. E bora para o Rampazzo Reage. Rampazzo reage. Olha aqui, não tivemos podcast Três Tapinhas na semana passada, então eu fui buscar 2 comentários do último podcast que a gente fez, né, da semana retrasada, mas foram comentários interessantes que eu acho que merecem ser reagidos aqui. Abre aspas para o DG Júnior.
Rampazzo, interessante seu ponto em relação aos maneirismos do Carlos Prates. O curioso é que trata-se de um cidadão taubateano que nunca viveu em São Paulo, capital. Algumas cidades do interior absorvem os trejeitos e sotaque da quebrada paulistana. Cara, obrigado por essa informação. Eu ouso dizer até uma correção, porque de fato, você vendo, e eu vi uma entrevista do Carlos Prates, curiosamente, hoje, inclusive, de novo, que ele deu para o canal Encarada do Dudu Escoltinho. É assustador como é um mano da quebrada de São Paulo. É impressionante. É muito que você fala aqui, como de fato alguma cidade do interior, ou seja, ele é paulista e não paulistano, né? Absorvem mesmo esses maneirismos, mas muito legal a tua informação. Então eu fiz questão de trazer para cá, DG. Boa correção, cara. Bem-vindo aí. E o segundo comentário é do Lucas Sebispo. Então olha só, vamos lá, abre aspas. Rampazzo bancou o Pitbull com tanta firmeza que, se eu fosse ele, acharia justo dividir metade da bolsa em caso de vitória. Pois é, cara, o teu comentário envelheceu bem, porque foi uma provocação. O que envelheceu mal foi o meu palpite. Eu já falei um pouco disso aqui no meu espinho na garganta, né? Que eu me decepcionei. Essa que é a verdade. Eu estava bem convicto da vitória do Pitbull contra o Yair Rodrigues. Porque, aí talvez seja honesto eu fazer uma justiça com relação ao Yair Rodrigues, que lutou muito bem, e eu sempre achei ele um entregador de paçoca, e que não ia conseguir resistir ao pragmatismo, à objetividade, à eficiência do Pitbull. Mas ele não tomou conhecimento, ele mostrou-se um lutador de uma outra prateleira. Foi muito louco isso, cara. Foi muito louco. Parecia... teve ares de mismatch essa luta. Sim, eu raras vezes fiz uma análise tão errada de uma luta como dessa. Peço desculpas a todos vocês. A quem por algum motivo colocou um centavo com base no palpite, peço desculpas em dobro. E você, Lucas, obrigado de ter feito esse comentário aí, porque me permitiu vir aqui pedir desculpas pelo meu erro. De fato, fui muito assertivo na minha contundência de que o Pitbull venceria e errei. Então não tenho direito a percentual de bolsa nenhuma, porque ele não dobrou a sua bolsa, porque não houve vitória. É isso, cara. Obrigado pelo comentário. E bora falar desse UFC Fight Night Kansas City com a super luta do Carlos Prates contra o Ian Garry. E, como eu falei no começo da abertura desse podcast, ela não é filha única. Esta luta não está isolada como uma única luta legal que vale a pena assistir. Olha só o que esse evento vai trazer pra gente. Vamos começar pelo card preliminar, Meloto. Quais são as lutinhas desse card? Que horas começa o evento, para a gente se organizar aqui e não perder? E qual a primeira lutinha que abre os trabalhos aí no card preliminar, Melo? Bom, o card preliminar está previsto para começar às 19 horas, no horário de Brasília, e a primeira luta é entre a Chelsea Chandler contra a Joseline Edwards. Uma ranqueada, que é a Chelsea, nos galos, né, enfrentando a Joseline. Eu vejo essa luta como a luta menos interessante do card, entre duas atletas bem limitadas. A Chelsea já teve algumas lutas aí que foi até constrangedor ver ela correndo. Para quem não lembra, é aquela que correu da Norma Dumont, virou as costas para a Norma e correu como se estivesse querendo fugir do cage. Ou seja, um lutador fazer isso no UFC, eu vejo como algo que depõe muito contra ele, né? No caso, ela. Mas meu palpite aqui vai ficar contra ela. Eu vou apostar, obviamente, na Joseline Edwards por decisão. Mais uma luta truncada que, quem sabe, até dê margem para a vitória da Chelsea, porque a Joseline também não é tudo isso. E na sequência a gente tem o quê, Meloto? Luta no peso pena, né? Isso, time Coamba contra Roberto Romero, dois lutadores jovens, né, 25, 26 anos ali, buscando mostrar que pertencem ao UFC. Muito parelha essa luta também. São dois caras que se movimentam bem. Eu gosto da movimentação do time Coamba. Ele é mais voltado a nocautear, já o Roberto é mais completinho, pode oferecer perigo em mais áreas. Mas meu palpite vai ficar com o time Coamba, porque eu acho que ele pegou desafios maiores na carreira até aqui.
Ô, Barbie, na próxima luta, peso palha feminino, a gente tem duas brasileiras, né? A Jaqueline Amorim e a Poliana Viana. Meu coração bate mais forte para as duas aí, hein? Cara, tem algumas casas de apostas dando tipo 7-1 favoritismo da Jaqueline Amorim. Poliana tá valendo nada mesmo nesse nível, Barbie? Ah, eu vou dizer que eu acho esse favoritismo muito absurdo, muito fora da realidade, mas eu entendo um favoritismo bem grande para a Jaqueline, sabe? Porque também é aquele caso de tipo assim, no que as duas fazem bem, uma faz claramente melhor. E até mesmo se a luta ficar onde as duas não são muito boas, a impressão que dá é que a Jaqueline também vence. Então, tipo, a Jaqueline é mais forte, queda melhor, controla melhor no solo, finaliza melhor. A Poliana é uma lutadora de solo que está vindo de duas performances que ela foi dominada no chão. Uma para Yasmin Lucindo e a outra para Gillian Robertson. Então, obviamente, tipo, o favoritismo aqui é bem claro e é bem justificado, mas eu acho que nesse nível é meio absurdo, sabe? Passou do primeiro round, tirou essa explosão toda que a Jaqueline traz, essa capacidade dela de domínio por cima. Eu não sei como que essa luta pode prosseguir, mas eu acho que a Jaqueline vence. Acho que o favoritismo dela, como eu falei, é justificado, mas 7-1, mané. Uh, E na sequência, Meloto, a gente tem o Malcolm Elmaker contra o menor de idade, Cameron Simon. Já teve hype em cima do sul-africano, né? Como é que você enxerga essa luta que ele tá com um leve zebra? Pois é, ele tá enfrentando um cara que, embora tenha 30 anos, mas parece ser jovem também, que é o Malcolm, e ainda considero o Cameron Simon uma promessa pra gente ficar de olho, porque ele é bem jovem, 24 anos, ele demonstra ter habilidades, talento pra 20, lapidar ali. 24 anos com cara de 14, né? É um dia menor. É o dia É, menor. essa é- os dois parecem ser muito mais jovens do que aparentam. Aliás, os dois parecem ser muito mais jovens do que realmente são. E só que qual que foi o problema do Cameron é que ele deu um passo maior que a perna, ele não estava preparado ainda para enfrentar os caras que deram para ele. E agora vão jogar um cara que também é uma incógnita. De repente esse Malcolm também é muito bom, né? Eu não tenho como precisar isso porque as lutas que ele fez foram fora do UFC. E aí o cara vai se ferrar de novo por estar enfrentando um lutador bem promissor também. Mas eu vou palpitar no Cameron pelos desafios que ele pegou. Esse favoritismo do Malcolm aí, eu acho que é mais por conta das duas derrotas do Cameron e porque o Malcolm tá invicto. Então eu não vou comprar muito esse favoritismo das casas de apostas, porque eu acho que isso aí tá indo de acordo com o momento. E na sequência temos uma luta no peso galo, né, Meloto? Exato, Demon Blackshear contra o Alateng Lee. Aqui é uma luta que eu considero o Demon favorito. Nas casas de apostas, pelo que eu vi, o Demon também é bem favorito, aliás. Até me surpreendi aqui, tá bem, o favorito bem grande pro Demon. 1,20 ali a odd. É porque o Alateng Lee, ele venceu o Cleidson Rodrigues na última luta, e isso me surpreendeu muito. Eu já tava contando que esse chinês aí não era muita coisa assim, mas ele mostrou que tem nível para lutar contra os caras aí promissores da categoria e acho que pode oferecer trabalho sim pro Demon. Mas pelo grappling absurdo de bom que o Demon Blackshear tem, eu acho que ele vence essa luta usando ele. E Barbie, depois a gente tem uma luta. Você concorda com o equilíbrio da luta entre Cris Gutierrez e John Castaneda? eu concordo, essa luta inclusive já foi casada, descasada, remarcada. Os dois tiveram um problema com suas respectivas lutas, acabaram fazendo esse Frankenstein aí. Eu acho que essa é uma luta bem interessante. Chris Gutierrez, mais trocador, um cara que chuta muito bem, principalmente trabalha muitos chutes baixos. O John Castaneda também gosta bastante de trocar, mas ele pode utilizar mais do seu grappling se a oportunidade aparece. Eu acho que o Chris Gutierrez diria que objetivamente um lutador melhor entre os dois, mas o John Castaneda tem mais armas e eu acredito que a boa utilização dessas armas vai levar ele para a vitória. Eu acho que é uma luta muito parelha, bem equilibrada mesmo, mas eu tô dando meu favoritismo pro John Castaneda. Eu acho que ele vai tomar um certo atraso na trocação, mas através da utilização do jogo de grappling dele, ele vai conseguir sair na frente. E aí, Meloto, terminamos o card preliminar ou ainda tem luta? Tem luta sim, Elvan Elder contra o Gao Yong.
Essa luta aí ainda não terminou o card preliminar, depois tem mais outra. O Evan é um cara 2-2 no UFC aí, começou em baixa, mas conseguiu se recuperar, agora vem de 2 vitórias seguidas, luta pelo peso leve, né? E vai enfrentar um estreante. Até acho que não foi muito bem casada essa luta aqui, porque o Evan tá numa fase melhor, né? Tá lutando contra os caras que estão dentro do UFC. Um estreante chegar contra um cara que tá vindo com 2 vitórias, eu acho que é um passo atrás pro Evan. Mas esse Gaudio, que eu posso dizer sobre ele é que ele é nocauteador. Ele vai entrar lá para fazer o serviço rápido, que é o que ele costuma fazer. A questão é, será que o Evan tá no nível para ele conseguir fazer isso? Vamos saber só no sábado, né? Meu palpite fica com o Evan, por ser mais testado, e eu não sei como é que é o gás do Gaudio. E aí sim, finalizando o card preliminar, Barbie, peso mosca, o Matt Schnell contra o Jimmy Flick. Cara, dois caras que já tiveram aí as suas aposentadorias do MMA, que é aquela famosa aposentadoria que dura 2 semanas, né? Os dois são lutadores mais de solo, que têm uma trocação bem básica mesmo. Eu acho que desses aqui o Schnell se destaca mais em pé porque ele tem um volume muito grande de jogo, ele bate pesado. Ele é defensivamente extremamente fraco e até mesmo para a categoria dos moscas, ele não tem muita resistência a golpes, o que é um problema, né? Você tá na categoria dos moscas e qualquer soco que bate certo te abala. Eu acho bem problemático, mas ele definitivamente é uma ameaça maior na trocação do que o adversário. Eu acho o Schnell também é mais um grappler do que um trocador, mas ele em geral só vai pro chão se o adversário leva a luta pro chão. Eu acho que é no chão que essa luta vai ser mais interessante. Eu acho que em pé o Schnell vai vencer em termos de volume, em termos de maior potência de golpes. E eu honestamente acho o Jimmy Flick muito básico em pé, muito básico mesmo. Eu acho que no chão essa luta seria mais interessante. Eu espero que ela caia lá. Eu enxergo uma certa vantagem técnica para o Jimmy Flick nesse quesito, mas o Schnell é um cara mais violento do que ele e isso pode também fazer a diferença mesmo em termos de grappling. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, compartilhe este vídeo do YouTube. Você que está no YouTube, mande o vídeo para alguém. Isso ajuda muito a gente no nosso vagaroso crescimento, mas ajuda. É importante, faça isso, mande para um amigo, para uma amiga. E como é que está o card principal, Meloto? O card preliminar tem lutas interessantes, né? A gente acabou de ver. Que horas começa o card principal e qual a primeira lutinha dele, Meloto? Bom, o card principal está previsto para começar às 22 horas, na hora de Brasília, e a primeira luta é entre o André Sergipano contra o Ikran Liskerov, né? Uma luta com um favoritismo muito grande do russo, as casas de apostas estão mostrando isso, né? 1-6, ali 1-7. Não sei se é para tudo isso, eu acho que pode ser que seja uma luta um pouquinho mais equilibrada ali, principalmente no início, enquanto o André ainda tem a gás. Mas eu considero sim o Ikran superior. É um russo aí que teve um obstáculo que ele não conseguiu passar, que foi o Robert Whittaker, né? Mas é Robert Whittaker, então vamos ainda, não vamos condená-lo já a que ele não vai conseguir ascender ainda no evento. Meu palpite é no Ikran Liskerov, de repente pela via rápida também. Ele tem um bom poder de nocaute, não é só grappling. E essa aqui eu vou querer a tua opinião, Barbie. Luta válida pelo peso meio-médio, Randy Brown e Nicolas Dalby. Pode ter surpresa aí, o Dalby pode engrossar? Eu acho definitivamente que o Dalby pode engrossar, principalmente porque a característica do Dalby é que ele engrossa para todo mundo. É um cara muito resiliente, é um cara com muito cardio, é um cara que resiste muito à pancada, resiste muito a todo tipo de pressão do adversário. A última vitória dele, que foi justamente em cima do Gabriel Bonfim, o Marretinho, que foi a única derrota que o Gabriel Bonfim tem na carreira justamente através disso. Resistiu ao que o adversário mais explosivo, mais técnico estava trazendo. Quando o adversário cansou, foi para cima e conseguiu a definição. Antes disso, as outras vitórias dele em cima do Arlen, em cima do Muslim Salikov, também foram através desse tipo de coisa. O Randy Brown é um cara muito longo, tem uma trocação bem bacana, tem um boxe alinhado, tem bons chutes frontais, mas assim, se tem um cara que eu confio para encrencar alguém é o Nicolas Dalby, e eu vou dizer mais, eu acho que o meu palpite vai no Dalby aqui.
Porque o Randy Brown acaba sendo um cara que deixa muito o adversário fazer o plano de luta que ele quer, sabe? Tipo, se você quer trocar, a gente troca. Se você quer ir pro chão, a gente vai. Se você quer encurtar, a gente encurta, sabe? Mesmo sendo um cara muito mais alto, com muita envergadura. Então, eu fico pensando que esse jogo de pressão dessa máquina de gás que é o Dalby vai acontecer, vai funcionar. E o Abus Magomedov pode encrencar com o Michel Pereira, Barbie? Pô, assim, poder ele pode, eu só acho que seja um lutador muito inferior. É como se ele fosse um Michel Pereira, só que funcionando a 70%, sabe? É menos explosivo, é menos forte, é menos técnico, tem menos gás, o que é ainda mais engraçado, porque ninguém pensa no Michel Demolidor como uma máquina de gás, mas o Michel, ele consegue se controlar melhor, sabe? Ele consegue se movimentar pelo octógono e utilizar melhor seu timing. O Abus parece que o único modo que ele entende é vamos pra cima. Mas assim, ele mostrou principalmente na última luta boas quedas, um bom controle do solo, e se ele conseguir fazer esse tipo de coisa acontecer, pode complicar bastante a vida do Michel, mas eu ainda acho ele um lutador definitivamente inferior nessa luta. Meloto, na próxima luta a gente tem o Giga Chikadze, né? Contra o David Onama. E o Giga Chikadze ranqueado, que já teve hype em cima dele, tá como zebra. O que você acha disso? É curioso, né? Eu fiquei surpreso com essas odds. Estão confiando muito no momento do Giga e, obviamente, no momento inverso do Onama. E é aquela coisa, né? É por isso que zebras acontecem, né? Porque a galera, às vezes, não se dá conta do real nível que os dois lutadores possuem, né? E acaba indo se deixando levar pelo momento. E eu não vou me deixar levar pelo momento. Eu acredito que o Giga Chikadze é superior ao David Onama, tanto tecnicamente, e acho que ele ainda tem lenha para queimar. A última luta dele contra o Arnold Allen foi no ano passado, é bem verdade, ele já tá com 36 anos, provavelmente não é mais o mesmo lutador, né? 36 anos para um peso pena já não é a idade ideal. Mas eu acho que ele tem o suficiente para vencer o David Onama e para suportar aí qualquer perigo que ele possa trazer. Cara, tendo a concordar com você, viu? E aí, a penúltima luta, o Common Event desse evento, qual que é, Melo? Bom, como evento é entre Anthony Smith contra o Zhang Mingwang, uma promessa chinesa sendo colocada a um top 15 da categoria que já está bem decadente, né? Caso do Anthony Smith. É uma luta que talvez não, assim, a gente entende o porquê que está ali, eles querem promover um chinês, mas eu acho que poderia ter outras ali no lugar dessa luta como Common Event. O Anthony Smith tá indo de mal a pior. Agora ele chegou mesmo na derrocada mesmo, né, na carreira aí, 2 derrotas seguidas, só que, assim, lutando mal, ele tá lutando mal, as lutas dá pra ver, assim, o nível dele que não é mais o mesmo, nem de longe, aquele Anthony Smith que deu, que chegou a disputar o cinturão contra o John Jones, e eu acho que é mais uma derrota que vai vir aí pra ele, o Mingwan Jiang é um cara que tem muito poder de nocaute, a taxa de nocaute dele é surpreendente, inclusive, é mais de 70% aí. E é bem verdade que ele enfrentou só nomes ainda pouco conhecidos, mas eu acho que ele tem o suficiente para abalar o Anthony Smith. Na primeira que entrar ali, o Anthony vai acabar cedendo. E aí chegamos na luta principal, Ian Machado Gary versus Carlos Prates. Barbie, chega mais junto. Quero saber, primeiro quero saber do fumante, do Carlos Prates, nosso nerd fumante. O que você acha que ele vai fazer nessa luta para conseguir vencer o antijogo do Ian Gary e sair com a vitória numa luta de 5 rounds? É muito bom o senhor considerar essa informação, hein? Não, você pode ter certeza que essa informação está sendo muito bem considerada, mas é aquela coisa que, assim, eu entendo o receio. Eu entendo o receio e o Meloto mesmo já comentou aqui, até o Prat já falou, eu não tenho muita confiança no meu kart, sei lá, falou alguma coisa assim. Mas o negócio é que o Praxis meio que não joga, dando a entender que ele tem esse problema, porque ele só tende a crescer nas lutas. Até o momento, todas as lutas que ele teve, ele cresceu à medida que os minutos foram passando, sabe? E ele cresceu assim, em termos de domínio, o poder dele estava lá, ele nunca pareceu diminuir. Claro, as lutas dele não duraram tanto e com certeza 5 rounds vai ser um teste novo,
Mas, assim, até o momento as coisas são meio animadoras, sabe? Como eu falei, o Carlos Prates, ele começa devagar. Inclusive, foi por esse motivo que eu tinha, acho que eu tinha até palpitado no Trevin Giles para vencer ele quando ele estava estreando no UFC. E ele me calou a boca justamente nessa proporção. Ele tomou atraso, foi tomando menos atraso, pá, nocauteou. E as lutas dele foram muito dessa forma. Até mesmo a luta dele contra o Li Jingliang. Foi tipo equilíbrio até ser completamente desequilibrado. Neil Magny foi exatamente a mesma coisa. Tinha uma certa margem para o outro cara lutar, até o cara não conseguir mais, porque o Carlos Prates ele é muito alto, muito longo para a categoria, mas ele tem muita força física e até o momento já demonstrou uma boa defesa de grappling e uma boa resistência também a golpe, sabe? Ele tolera muito o que vem do outro lado e para um cara que é tão magro, tão longilíneo assim, ele bate estupidamente pesado, sabe? A sequência de nocautes dele é uma parada que não faz nem sentido. O cara tem o toque da morte, você ter o toque da morte com uma vantagem física igual a que ele tem, é uma parada quase injusta para os adversários dele. Se a gente está falando aqui em questão de card, se ele realmente tiver um bom card, bicho, eu acho muito difícil parar esse sujeito, sabe? Até a gente comentou muito a questão de defesa de queda dele, mas a última luta dele foi justamente contra o Neil Magny, que é um cara muito voltado para clinch e quedas e que isso nem sequer foi um fator. Beleza, que a gente não pode tirar o nível do Carlos Prates em comparação ao Belal Muhammad por essa luta contra o Neil Magny, mas já dá para tirar uma certa questão daí, sabe? Porque é isso, lidou com o cara como se não fosse nada. É um cara extremamente técnico, tem um boxe muito alinhado. Eu tô acostumado a ver caras mais do Muay Thai não tendo um boxe tão capaz assim, sabe? Justamente porque não é um esporte que dá muito enfoque na troca de mãos, mas o Prates, bicho, as mãos dele são perigosíssimas. É uma trocação assim mais simples nesse sentido, jabs diretos, combinações mais curtas. É, extremamente efetivas. Também gosto muito de joelhadas frontais, chutes baixos. Os chutes baixos deles são extremamente efetivos, as joelhadas idem. Tudo que ele faz parece doer muito. E a variedade dele de chutes e também a tranquilidade que ele tem batendo no adversário, sabe? O adversário começa a sentir os golpes, ele não se exalta, ele não vai para cima, ele deixa a coisa acontecer. Como eu estava falando dessa luta do Jing Liang, aquele nocaute foi quase cruel. Porque o Dinklage estava a ponto de apagar e o Carlos estava, não, não, eu não vou para cima. Eu não vou me desgastar. Eu vou fazer a trocação técnica que é o que tá dando certo, sabe? E eu só vendo o cara morrendo. Então, eu acho que o Carlos Prates até o momento tem sido muito isso, é um trocador muito técnico, um cara que para a altura e para a envergadura que ele tem, demonstra muita força física, muito poder de nocaute e é um cara que gosta de tipo impor o seu espaço. Ele não circula e tenta pontuar. Ele pisa no centro, coloca o adversário contra a grade e faz a envergadura contar dessa forma, que, na minha opinião, é uma das paradas mais assustadoras que você pode fazer como um lutador mais alto, porque o adversário é tipo assim, ele tá tentando circular para tentar encurtar. É muito doido isso. Você tá prendendo ele na longa distância contra a grade. É uma noção de distância muito incrível. Esse que é o Carlos Prates. E o Ian Gary, o Barbie, o Carlos Prates, na sua opinião, é de fato o melhor strike entre os striker entre os dois? E você imagina que o Ian Gary vai trazer outras armas além do strike? Qual Ian Gary vai entrar nessa luta? Bom, eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai. Eu acho que, inclusive, ele já deu declarações a respeito disso, que ele foi bem aberto a respeito de eu vou para tentar finalizar. E ele deveria mesmo, sabe? Porque até o momento, e eu vou dizer assim, como um cara que acompanha o Ian Gary desde que ele entrou no UFC, aliás, desde a última luta antes dele entrar no UFC, eu sempre achei que ele fosse mais trocador. E ele é um kickboxer, perdão, essencialmente um kickboxer. Um cara que tem um bom jogo de mãos, bom gancho de esquerda, bom jab direto, uma boa movimentação de cabeça que se baseia quase praticamente só em jogar a cabeça para trás e voltar com mais golpes. Ótimos chutes baixos, também varia muito bem com os chutes altos. É, mas, tipo assim, o que aconteceu com ele dentro do UFC foi que ele se expandiu mais esse jogo, é, e começou a utilizar mais quedas, jogo de solo. O que eu vou dizer que, assim, muita gente tá colocando isso como uma qualidade muito boa do Gary, e eu não vou dizer que não é, mas ao mesmo tempo eu vou dizer que os problemas que ele vem tendo trocando com adversários, a falta de sucesso dele, por dizer dessa forma, trocando com adversários é uma coisa que
inspira a desconfiar dele, sabe? Eu já fui mais confiante. Eu lembro que na luta dele contra o MVP, eu tava achando que ele pelo menos daria caldo em pé. Mas a impressão que deu é que ele precisava quedar, sabe? Para sobreviver, ele tinha que quedar. E assim, mérito dele, ele conseguiu quedar, mas assim, você ter que ir para o seu plano B daquela forma não é uma coisa que me inspira muito confiança. E até mesmo nessa performance dele contra o Shavkat Rakhmonov, cara, foi uma ótima performance, mostrou muita resistência no clinch, mostrou uma ótima defesa de quedas, mostrou muito coração, mostrou muita valência em todas as áreas, mas ele também perdeu a luta claramente e muito disso por inatividade, sabe? Ele se deixou ficar preso na grade enquanto defendia quedas e não estava sendo efetivo. Então, assim, eu acabo pensando muito no Ian Gary nessa altura do campeonato como um cara meio pato, no sentido que ele entrou no UFC como um trocador, e ele é um ótimo trocador, mas ao invés de ele se tornar um excelente trocador, ele foi se desenvolver nas outras áreas, o que com certeza vai fazer com que ele tenha vitórias que ele não teria, mas também possivelmente vai fazer com que ele tenha derrotas contra caras que, se ele tivesse se desenvolvido mais na área de domínio dele, ele poderia lidar melhor, sabe? Então, para mim, o Ian Gary tá nesse patamar. Acho ele um excelente lutador, excelente estrategista também, mas eu não sei apontar uma área dele que eu olhe e fale assim, ele é o melhor da categoria nesse aspecto. Bom, queremos saber agora como que você imagina esse encaixe acontecendo, a luta desenvolvendo e quem vai vencer, Barbie. Muita gente vem me perguntar a respeito da minha opinião sobre essa luta, e eu acho que é uma luta interessantíssima, e eu já tive muitas discussões a respeito disso. Uma das coisas que eu queria falar é que, bom, muita gente fala dessa questão da resistência que o Ian Gary apresentou na luta contra o Shavkat, na maturidade que ele apresentou e também na proficiência dele em termos de grappling. O que eu vou dizer é que o que o Carlos Prates traz para a mesa é muito diferente, sabe? Porque o Rakhmonov estava querendo clinchar para colocar a luta para baixo. E assim, méritos pro Gary dele conseguir defender o clinch daquele monstro. Mas não é isso que o Prates vai trazer. E é isso que eu fico preocupado. É que, tipo assim, as pessoas estão usando essa performance contra o Rakhmonov para falar o Gary vai vencer essa luta, quando eu acho que são lutadores extremamente diferentes. E eu vou dizer que eu acredito que a forma que o Prates troca, mesmo sendo um cara tão alto e tão longo, eu acho que é muito boa para um casamento contra um cara que tem tanta altura e envergadura quanto ele. Eu acho que ele não troca se valendo muito dessa diferença absurda de altura e envergadura. Inclusive, ele gosta de trabalhar mais na média para curta distância. Enquanto o Gary, como eu falei, ele se vale de umas esquivas que ele precisa ser o cara mais alto. Ele precisa ser o cara mais longo, sabe? E não sei quem é o melhor chutador entre os dois. Eu acho que o Gary seja o mais técnico em termos de como aplicar seus chutes, mas eu acho que o Prates causa mais dano. E eu acho que meio que entra nessa questão. É o desconforto que o Prates vai estar trazendo para o Gary nessa trocação. Eu concordo muito com o Meloto quando ele diz que o Gary muito provavelmente vai tentar fazer essa ser uma luta chata. Ele vai tentar impor o seu jogo de grappling, vai tentar impor o clinch. Eu só acho que, tipo assim, até o momento o Prates lidou muito bem com esse tipo de jogo. E como a gente fala sempre, como eu falo sempre, esse cara treina com borralha. Eu tenho que imaginar que ele sabe alguma coisa de chão, eu tenho que imaginar que ele vai saber o que fazer quando a luta chegar nessa área de grappling, sabe? E aí, entra muito no que eu tava falando a respeito do Gary ser bom em muitas coisas, mas não ser absurdo em nada, que até mesmo quando ele conseguiu levar o MVP pro chão, eu não achei que ele foi extremamente bem. Ele travou a luta ali como ele pôde e ganhou, méritos para ele, mas não achei que foi extremamente bem. Na minha opinião, pro Gary ganhar essa luta, a não ser que ele me surpreenda bem em alguma dessas áreas que eu citei, eu acho que ele vai precisar realmente travar a luta, segurar na grade, trabalhar o gás do Carlos Prates e ver como que essa luta se desenrola nos rounds de campeonato, mas eu tô confiando bastante no Prates para essa, viu? Eu acho que ele é o trocador mais potente, eu acho que ele tem um jogo mais bem desenvolvido, como eu falei, contra o oponente de altura e envergadura similar. Acho que ele se impõe melhor em cima do adversário, enquanto o Gary vem aceitando bastante o jogo do oponente em busca assim, de uma oportunidade de mudar o decorrer da luta. Não é uma coisa que me inspira muito. O Gary, eu acho que ele vai vir para a queda, eu acho que ele vai vir para trabalhar jogo de clinch, grade, chão, e eu acho que o Prates vai conseguir lidar muito bem com isso, vai se impor na trocação e vai bater bastante nele. O meu palpite está indo no Carlos Prates.
Por nocaute ou por pontos? Essa é uma pergunta muito difícil. Essa é uma pergunta muito, muito difícil. Eu vou dizer aqui, chutando por nocaute. Mas é chute. É absolutamente chute. Conta, Meloto. O que você tem para contar para gente sobre esse evento, sobre essa luta? Diga lá, Meloto. Ó, hoje eu vou contar aqui, pra galera que não confia tanto no cardio do Carlos Prates, como eu, né, que considera uma incógnita, que acredita que ele mesmo apresenta sinais em declarações, né, dizendo que não gosta muito de lutar 5 rounds, né, que não sei o quê, que o treino de 5 rounds não é legal, a postura dele, né, de mostrar que faz questão que as pessoas saibam, né, que ele é fumante, que ele bebe, enfim. Agora ele deu uma entrevista essa semana para a G-Fight que pode ser que a gente fique um pouco mais confiante nele. Ele falou o seguinte, ó, mesmo que ele não tenha perdido aí nenhuma luta no UFC, ele disse que mudou os hábitos dele. Ele disse que reviu e pensou muita coisa sobre a carreira dele e agora ele acredita que está na melhor versão, uma versão melhor do que as que ele já apresentou aí nas outras lutas. Fisicamente, tecnicamente e emocionalmente. Ele diz que agora ele está se tornando um verdadeiro atleta. Ele chegou a usar o termo que antes ele era um lutador, agora ele é um atleta. Então, eu acho que é um bom indício aí de que a gente possa ver o Carlos com um gás melhor, caso essa luta se estenda mesmo, né? Vai para 5 rounds, né? Que é o que pode acontecer. Ele diz que está melhorando todos os dias. E eu trouxe uma pequena declaração aqui do Ian Gary que me chamou a atenção, que pode gerar até um debate aí no podcast, né? Não sei se vai ter tempo para isso, mas o Gary falou que dos 4 lutadores da Fight Nerds, o Carlos Prates é o pior. Ele acredita que o Maurício Ruff é o melhor dos 4 por conta da movimentação e da fluidez dessa movimentação e dos golpes dele. É isso. Eu trouxe só essas informações aí sobre esse evento aí. Cara, essa é uma ótima provocação que o Gary fez. Eu gosto do jeito que o Gary vende as lutas. Eu curti as provocações que ele andou fazendo aí para promover essa luta. Se a gente pensa, nossa, Caio Borralho, Carlos Prates, Jean Silva, Marúcio Ruff. Vai, vamos lá. Todo mundo aqui tem que escolher qual seria o número 4 desses 4. Número 4, para mim é o Maurício Ruff. Seria o pior dos 4. Sim. Para você, Meloto? Concordo. Para mim é o Caio Borralho. Cara, eu entendo por que você fala isso, mas eu acho que é justamente que a gente tem pontos de vista muito diferentes em relação a isso, né? Porque eu pego o Ruff justamente porque eu acho que ele depende do talento, né? Que é aquela coisa que ele precisa do encaixe. E o Borralha, eu acho que ele é claramente o menos talentoso nesse aspecto, tipo assim, do brilhantismo, sabe? De chegar e fazer a mágica acontecer. Mas eu acho ele incrivelmente consistente e completo. Bom, o meu tapinha nas costas vai para o Caio Borralho. Já dou um spoiler aqui. O meu tapinha de despedida, eu vou ter que gravar de novo, peraí. Bom, o meu tapinha de despedida nas costas ou na cara, vão ter que ficar até o final, vai no Caio Borralho. Já dou um spoiler aqui. E quem é o melhor? Quem é o melhor? O melhor eu considero o Jean Silva. Depois dessa última luta, ele brincou como um gato brinca com um rato contra um lutador que era um lutador bom, cara. O Bryce Mitchell é um lutador bom, pra mim é o Jean Silva. Cara, eu concordo com vocês, que é tipo assim. E nas outras categorias a gente tem aí o Carlos Prates, o Caio Borralho, que eu acho que os dois têm potencial para serem campeões, mas a impressão que eu tenho é que hoje, se você colocar o Jean Silva para lutar com o Volkanovski, eu acho que eu palpitaria no Jean Silva. Sabe? Eu também ia nele, hein? Eu acho que eu ia nele também. Pois é. E eu só queria deixar claro para quem está assistindo que eu acho os 4 lutadores incríveis.
fazer esse ranking aqui é uma coisa extremamente difícil. E eu posso estar completamente enganado, porque esses caras não perdem. É dificílimo. Eu concordo 100%, né? Eu acho o Caio Borralho um lutador absolutamente acima da média, mas é isso, tinha que escolher entre os 4, escolhemos. E vamos para o campo minado. Campo minado. Começando, como sempre, pelo recap, eu fui, né? Tava tão confiante, fui de Patrício Pitbull vencendo Yair Rodrigues. Quen, 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 quen. Sorte minha que eu já venci a edição anual de Campo Minado, inclusive já começou a pingar um cascalho na minha conta aqui, tá faltando um pouco ainda, né, Barbie? Mas já pinga, já completa. Rampazzo, vencedor do primeiro ano de Campo Minado de 3 tapinhas. Ok? Importante ratificar isso. Vou lembrá-los isso de algumas vezes durante o ano. E dessa vez, o Meloto acertou, o Meloto que ficou em terceiro foi de Pat Pimblett vencendo o Michael Chandler. Também não tomou conhecimento, né? Excelente vitória do Pat Pimblett, essa que é a verdade. E o Barbie Quen também, porque foi de Xiaonan vencendo a Virna Jandiroba. E, cara, não teve luta pra Xiaonan. Não tomou conhecimento, bicho. Ó, essa é daquelas que assim, você erra, mas você erra com um sorriso no rosto, porque eu tava, bicho. Que lutadora a Virna é, bicho. Que lutadora. Janguili, o PT tá guardado, Janguili. Vai chegar gorda aí pra disputar o cinturão. Mas ali o buraco é mais embaixo, hein? Ah, não. Ali o buraco é mais embaixo. Eu quero. A Tatiana Soares não arrumou nada no grappling, a Virna vai arrumar? Tenho minhas dúvidas. Mas isso é uma conversa para podcasts futuros. Bom, nossos campos minados para este evento, o UFC Kansas City, começando comigo aqui, eu tô indo de Carlos Prates vencendo Ian Gary numa odd de 2.0. Tudo bem que ainda está numa fase de testes, porque ainda é abril, ainda é o fim do primeiro ano, eu já ganhei, mas valeria aí 2 pontos na conta no placar se eu acertar. Eu acho que eu concordo com a análise do capitão. Entendo que é uma luta muito difícil, o Meloto está indo de Ian Gary, mas como a ideia aqui é brincar e buscar uma odd boa, eu tô indo de Carlos Prates vencendo o Gary no chute. E você, Meloto? Bom, eu tô indo de Michel Pereira vencendo o Abus Magomedov. A odd tá 1.72 e eu já quero deixar claro que esses panaca aqui, ó, estão aproveitando que não tá valendo nada, viu? Eles vão comemorar muito, né? Porque eu já era pra estar com um ponto na frente aí, ó. E dos 3 aqui, você tá sendo mais conservador nessa. É o único que tá indo num favorito. Porque o Barbie tá se arriscando. Você tá indo do quê, Barbie? Não, só queria dizer, esse panaca do Meloto, a gente muda a regra e agora ele começa a ser conservador, né? Mas quando era pra palpitar no maior favorito da noite, ele gostava de arranjar encrenca. Ele gostava da sarna pra coçar. Mas, enfim, eu tô indo de sergipano pra vencer o Ikran Aliskerov. Acho que vence? Não, mas tá pagando 5,50, galera. Isso aqui é desproporcional. Vamos, sergipano. Ô, Barbie, se tivesse valendo já o segundo ano de Campo Minado, você teria escolhido o sergipano? Ou você começa porque ainda tá meio num café com leite aqui? Eu vou dizer que não, porque eu não quero começar com uma derrota, sabe? Mas eu acho que dependendo, a gente estivesse mais lá pro meio do jogo, eu visse uma hora dessas, eu acho que eu iria. Tá certo. É a última semana, hein? De teste depois, não vai ter desculpa, cara. Meloto, então você se prepara, Meloto. Você se prepara, porque seu capitão tá vindo aí sem dó. Meloto, e o que o baú nos traz essa semana? Essa semana eu trouxe aí uma lista rapidinha pra gente relembrar aqui os confrontos entre Brasil e Irlanda na história do UFC, os 5 principais que já rolaram, só pra gente ter uma noção da magnitude que também tem essa luta aí na questão das nacionalidades. É bem verdade que o Ian Machado Gary também tem um pezinho aqui no Brasil, né?
A bandeirinha do Brasil ali, ela não aparece nas transmissões do UFC, mas ela aparece no site UFC Rooster Watch. Ali consta também a segunda nacionalidade de cada atleta e a bandeira do Brasil tá ao lado do nome do Ian Gary, mas eu vou considerar ele como irlandês. Então é Brasil, Irlanda, Carlos Prates, Brasil, Ian Gary, Irlanda. Meloto, quem é mais brasileiro, o Ian Gary ou o Diego Lopes? Ah, cara, eu acho que é o Diego Lopes, velho. Acho que é o Diego Lopes. Eu tô indo pelo que o UFC coloca lá. Bom, Naco só, vai lá. A primeira, eu vou começar aqui pela quinta colocação que eu fiz. Não teve muitas lutas, né? Mas assim, Shanna Bowman, que é meio que uma lutadora aí que o Conor McGregor gosta, né? Curte aí, torce por ela. Quando ela perdeu para Bruna Brasil. Esse é o quinto confronto, foi em 2023, essa luta até recente aí. Eu considero o quinto maior confronto da história entre Brasil e Irlanda dentro do UFC. Uma vitória por decisão unânime da Bruna. O quarto duelo foi aí vai começar entre lutadores ranqueados. A Aisling Daly, que é uma irlandesa que passou pelo UFC em 2015. Ela chegou a ser top 10 da categoria dos pesos palhas feminino. Ela venceu a Erika Almeida. Foi a última luta que ela fez no evento, e até fica a curiosidade. Ela se aposentou por conta de um teste que foi feito, um exame médico que apontou um problema cerebral, uma hemorragia. Aí ela não continuou mais a carreira dela, saiu do UFC com vitória. E foi exatamente nessa luta contra a Erika, que é uma lutadora que não fez muito barulho no evento, ficou 0-3. Agora, o terceiro confronto, daí foi entre o Alexandre Pantoja, olha só, o Alexandre Pantoja contra o Neil Siri, ou Siri, um peso mosca também, né? Assim como o Pantoja, essa luta aconteceu em 2017, o Pantoja finalizou ele com um mata-leão, foi a última luta da carreira dele também, se aposentou, mas ele foi um ranqueado na categoria dos moscas. O Pantoja, não lembro se ele já era ranqueado naquela época, mas era um confronto ali interessante, né, pra época já, e hoje a gente olha ele com mais pompa, né, por causa da história que o Pantoja construiu. Aí o terceiro duelo. Peraí. Esse não era Agora... o terceiro? Não, eu vou pro segundo, desculpa. Aí o segundo confronto, aí começa a ter o nome de McGregor envolvido, né? Foi confronto entre McGregor contra Diego Brandão. Ainda na fase em que o McGregor não era uma estrela que furou a bolha, né, naquela luta contra o Brandão, ele estava fazendo o primeiro main event dele no UFC, um Fight Night na Irlanda, onde ele nocauteou o Diego Brandão, brasileiro vencedor do TUF, um dos poucos, né, se não o único. Não, foi o segundo, foi o primeiro na história, mas o segundo no geral. Brasileiro a vencer o TUF americano. O Brandão, né? E aí acabou perdendo pro McGregor, foi o segundo confronto aí que eu coloquei na lista, que fica atrás, claro, do primeiro, memorável, jamais vamos esquecer disso. Ninguém quer saber, Meloto. Ninguém Poucos- quer saber. Poucos vão gostar disso, né? Verdade, Eu né? quero saber, eu quero ouvir. Poucos vão gostar disso. Aldo contra McGregor, né? Uma luta que furou a bolha, essa foi a grande luta da carreira ali, antes do McGregor realmente. Aí sim, né? Depois que ele furou a bolha mais, né? Mas essa luta foi muito importante para ele furar. 13 segundos, tudo que a gente já sabe, já cansou de ver e ouvir, mas ficou marcado, né? E como Brasil e Irlanda, essa história que eu tô falando aqui, né? É a primeira luta, sem dúvida, não tem como colocar outra. E aí fica a pergunta: em qual colocação Carlos Prates e Ian Gary vai entrar nessa lista, né? Será que pega o segundo lugar aí, pelo menos? Ou a gente tem que esperar acontecer a luta para ter essa definição? Bom, vamos aguardar então, né? Olha aí o Meloto voltando com as listas para o baú do Meloto, para a tristeza do Cabrales, que gosta das histórias mais introspectivas. Mas muito, muito interessante, Melo. Obrigado. E chegamos na hora da gente empacotar essa edição de 3 tapinhas, não sem antes o tapinha de despedida. O Meloto tem um tapinha de despedida interessante, surpreendente. Vou deixar ele para depois. Barbie, qual que é o teu tapinha de despedida aí? Obrigado pela presença, meu amigo. Mas como você pode agradecer se esse é o maior prazer da minha vida? Amo você, soldados. Um beijo aqui. O meu tapa de despedida, porque agora é a hora de falar sério. Michael Chandler, aposenta, vagabundo. Ninguém aguenta mais essa parada, não. O cara não sabe mais lutar. Entra lá e não sabe lutar.
Tipo assim, quando ele sabia lutar, ele era um ótimo wrestler, um ótimo grappler, um boxeador mais ou menos, mas tinha muito poder de nocaute. Entra no UFC, começa a desaprender. Mas ainda era um cara muito atlético, muito explosivo, muito poder de nocaute. Aí entra essa luta contra o Chaves do Bronx, a segunda. E, tipo assim, já dava pra ver as limitações técnicas dele, né? Mas, tipo assim, era o Chaves do outro lado. Era normal que você tome uma surra em todas as áreas, igual ele tomou. Entra contra o Perry, não sabe mais trocar, não sabe mais quedar, não sabe mais defender queda, não sabe mais fazer grappling, não é mais atlético, não é mais explosivo, possivelmente ainda bate pesado, mas ele só lança um golpe de cada vez e considerando que ele é metade do tamanho do adversário, esse golpe nunca vai chegar lá. Então, tipo assim, o que que esse cara tá fazendo agora? Esse cara tá me enganando. Ele está me iludindo, achando que ele ainda é lutador. Ele não é. Ele tem que aposentar. E aí, o que que sai é que agora o Conor McGregor tá postando coisa no Twitter falando: não, Michael Chandler, a gente tem negócios não acabados. Bicho, vocês podem ir lutar num evento de esquina. Ninguém aguenta mais. Eu não tenho interesse nenhum nessa luta. Palhaçada, inclusive. Tirem esse cara do ranking, tirem esse cara do UFC. Não é mais lutador. E eu nem sei mais a quem que eu tô me referindo, se é ao Conor ou ao Chandler. Pra vocês verem que funciona pros dois. Vagabundos, aposentem, vão se pegar na pancada em um bar qualquer da esquina, porque pelo menos no meu evento eu quero ver competição de alto nível e vocês não sabem mais o que é entregar isso. Ó, tem uma luta pro Chandler fazer antes de se aposentar, poderia ser interessante para o Patrício Pitbull. É, luta de duas lendas, uma revanche, porque o Pitbull já venceu ele, e aí sim o Pitbull venceria, hein? Aposto tranquilo no Pitbull. Tranquilo. Aí sim o Pitbull venceria. Eu voltaria a apostar no Pitbull também. Meroto, chegamos à hora do seu tapa misterioso. Vai ser em quem? E vai ser na cara ou vai ser nas costas? Bom, o meu tapa, eu sei que alguns não vão gostar, mas assim como a gente elogia, quando tem que criticar, a gente também tem que criticar, né? E dessa vez eu vou fazer críticas a Fighting Nerds, não por conta dos resultados, pelo contrário, resultados são cada vez melhores, mas eu tô achando que a postura de alguns atletas, especialmente o Borralho e o Jean Silva, eu acho que eles estão cruzando um pouco a linha do respeito com o público, porque eles exigem isso, eles querem ser respeitados. Os lutadores, o Borralho, por exemplo, né, deu uma entrevista na semana aí para o canal MMA Hoje, falando que ele se incomoda com alguns termos, que ele se incomoda com algumas coisas que o público fala sobre ele, com as críticas, né? Só que na mesma coisa, na mesma entrevista que ele falou isso, ele, ao se referir a alguns fãs que estavam dizendo que a Fight Nerds estava fazendo um marketing muito forçado com aquela coisa de invictos, né? Que o UFC também está entrando nessa onda de ficar falando que a Fight Nerds está invicta no UFC, né? E aí ele achou que essas críticas que alguns fizeram foram críticas que não deveriam ter acontecido, que a galera não entendeu a real jogada do UFC, que o UFC está se referindo só aos invictos e não a Fight Nerds como um todo. Só que aí ele usou termos muito complicados de se usar. Um lutador falar isso para os fãs, né? Que os fãs também podem ser críticos. Ele chamou esses fãs, né? De filhos da puta, né? Mandou tomar naquele lugar. Isso para um lutador que quer ter o respeito, eu acho que ele precisa também dar exemplo, né? E o Jean Silva também, né? Antes disso, né? Chamando a maioria dos brasileiros são um bando de arrombado, né? Cara, eu até entendo o lado dele, mas ele não pode falar isso, cara. Eu não acho que não é normal isso, sabe? O Paulo Borrachinha, por exemplo, um brasileiro que viveu sendo criticado, viveu tendo haters aí brasileiros, né? Por causa da relação dele com o público americano, né? Que ele puxa muita faz média com os americanos, né? Mas ele nunca reagiu dessa maneira com o público brasileiro, porque ele sabe a importância que os brasileiros têm nesse processo todo. Foi a base da pirâmide para ele chegar onde chegou. Então, eu acho que o Borralho e o Jean Silva, eles exageraram nessa reação agressiva que eles tiveram, essa reação, eu acho, acima do tom. Então, cuidar para que isso
não acaba não extrapolando ainda mais. E aí, definitivamente, eles acabam perdendo mesmo a torcida da galera aqui, porque, por enquanto, eu acredito que a maioria apoia eles. Só que quando o lutador não bate o peso, o cara que tá pagando lá o pay-per-view já começa a pensar, ih, rapaz, é a luta que eu tava mais querendo ver vai cair. Vai rolar uma crítica, não tem como o cara ser aplaudido o tempo todo, e é isso que eles precisam entender. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu vi trechos dessa entrevista do Caio Borralho que você mencionou. Fiquei extremamente decepcionado. Vou no ponto aqui. Com a falta de inteligência emocional do Caio Borralho, que eu achava que ele tinha e mostrou não ter, de não conseguir separar o joio do trigo. Eu não sei, cara, se subiu para a cabeça desses caras, o momento, a fama, o rei na barriga, não sei se é isso. Mas, cara, assim, a falta de inteligência emocional de gerir reação de fãs, ele chega a comentar de um youtuber no vídeo. Então, cara, de comunicador, de produtor de conteúdo, pelo amor de Deus, cara. As pessoas têm direito de falar o que quiser. Né? Não faltando com respeito, perdendo a linha, podem ter opiniões se quiserem. E ele reclama de opiniões. Ele não reclama de gente que saiu ofendendo ele, que daí eu concordaria. Ele reclama de opiniões. Acho extremamente decepcionante mesmo. Essa palavra, decepção. Porque o Caio é um cara muito inteligente. Eu não imaginava ele cair numa armadilha dessa. Uma pena. Uma pena. Agora, para mostrar que este podcast aqui sabe ser 8,80, dito isso tudo que eu acabei de falar do Caio Borralho, o meu tapa de despedida é um tapa nas costas dele, do Caio Borralho, mudando completamente de assunto, né? Cara, ele essa semana aqui passou, levantou a mão e está pedindo a luta contra Khamzat Chimaev na Semana Internacional da Luta, por conta da lesão do Dricus du Plessis, pedindo essa luta num possível cinturão interino, não sei, mas... E vamos falar a verdade, hein? Quantos lutadores levantariam a mão para pedir uma luta contra Khamzat Chimaev? Poucos, talvez nenhum. Sim, então, neste ponto, Caio Borralho, parabéns, gostei de ver, te admirei por isso, te admiro por isso. Agora, tudo que o Meluto trouxe no tapa na cara dele, na Fighting Arts, eu assino embaixo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Seja este Caio Borralho, que não tem medo de cara feia, de lutador encrenca, e, cara, para de dar bola e de escalar com coisa que não precisa. Respeite as opiniões das pessoas. Por favor, você vai ser mais feliz assim e com certeza vai aumentar a sua base de fãs no fim do dia. É isso. Beijo no coração de todos vocês, Cavaleiros do Brutamontes, Donzelas e Desdonzeladas. Quinta-feira que vem, se tudo der certo, estaremos aqui de novo. Um grande beijo, um grande abraço. Presta, filhas!